4 de janeiro de 2018. Palmeiras apresenta mais 2 reforços e pode perder Mina para o Barcelona já no começo deste ano. Novos detalhes sobre a novela Lucas Prato, River Plate e São Paulo, daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Santos se reapresenta para o início da temporada sem saber quem será o centroavante da equipe. Barcos renova com LDU e frustra Peixe. E ainda, os gols no clássico inglês entre Arsenal e Chelsea. A estreia do São Paulo na Copinha e a quinta-feira no Corinthians. Olá, boa noite! O São Paulo vive um momento de incerteza, já que o atacante Lucas Prato pode deixar o clube rumo ao River Plate a qualquer momento. O Alexandre Silvestre vai nos explicar melhor a situação. Olha só. Segundo dia de pré-temporada aqui no São Paulo, 2 jogadores continuam ausentes. Conforme me informou há pouco a assessoria de imprensa do Tricolor, o Jonathan Gomes e o Cueva só iniciarão a pré-temporada na semana que vem. Estão resolvendo problemas particulares, deram uma esticadinha nas férias. Mas o assunto que mexe mesmo com o noticiário de São Paulo nas últimas horas é a história do Lucas Prato. O jogador, pelo jeito, se aproxima mesmo de um acerto com o River Plate. Já teria, inclusive, conversado com o Raí e com o Ricardo Rocha sobre a proposta que o River vai encaminhar para o São Paulo, se é que essa proposta já não está sobre a mesa do presidente Leco. O Lucas Prato pretende retornar para a Argentina por uma questão bem particular, bem familiar. Eu apurei que o jogador é separado, tem uma filha de 7 anos que mora na Argentina, ele é muito apegado a ela e essa distância está matando o Lucas Prato. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Amanhã o portão do CT vai ser aberto para a imprensa, a gente vai poder acompanhar o treinamento, conversar com o coordenador de futebol, o Ricardo Rocha. Ele vai esclarecer sobre Lucas Prato, Hernanes, que talvez tenha de regressar para o futebol chinês já na semana que vem, a possibilidade de contratação do Diego Souza, do Sport, e talvez o retorno do Aloísio Boi Bandido, que teve uma boa passagem por aqui, é muito querido pela torcida do São Paulo, nem tanto pela técnica, mas principalmente pela raça. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, as notícias do São Paulo não muito animadoras. O São Paulino provavelmente está torcendo o nariz, porque corre o risco de perder o Prato. O Prato, na verdade, ele nunca correspondeu realmente à expectativa, né? Ele esteve aquém, não fez os gols que se esperava que ele fizesse. E o Hernanes, que pode deixar o clube também, o Hernanes foi, digamos, o grande nome dessa recuperação do São Paulo nesse segundo turno, cuja campanha livrou o time do rebaixamento. E aí a questão do Prato, eu acho que vai ser bom para todo mundo. O São Paulo deve receber um bom dinheiro, o Prato vai para a Argentina, vai ficar mais perto da filha, acho que essa questão humana tem que ser considerada. Ele é um profissional, tem uma multa rescisória, uma vez pagando a multa rescisória, está tudo certo. E pelas informações que chegam, o River Plate estaria disposto a pagar justamente o valor dessa multa para ter o Prato. Vai jogar na Argentina, vai jogar com a cabeça até melhor, sem grandes saudades. E o São Paulo também vai fazer um bom dinheiro e dá para contratar alguém. Em relação aos reforços, Diego Souza me parece um bom nome. Acho que o grande nome mesmo é o Diego Souza, né? Os demais nem tanto, né, mestre? Boa noite. Sem dúvida. Estou aqui me lembrando que o River Plate era chamado dos milionários. Isso. Milionários, eles tinham muito dinheiro. Não tem nada agora. Hoje é um timinho pobre, como a imensa maioria dos clubes da América do Sul. E o Prato realmente não justificou essa fama toda que ele trouxe lá do Atlético Mineiro. Eu sei lá a idade dele, mas ele está ali beirando os 30. Mas nunca aconteceu nada de especial. Foi acontecer lá durante o período do Atlético Mineiro e só. É verdade que ele foi muito prejudicado pelo início do campeonato, quando o São Paulo se desfez de 2 jogadores extraordinários que tinha lá, 2 meninos, o Neres, que está arrebentando no futebol, no futebol holandês com a camisa do Ajax, e o Luiz Araújo.
São Paulo tivesse esses 2 pontas, com o Prato no meio, o Cueva armando, aí o time teria outra, e o Prato se beneficiaria muito desse negócio. Agora, do jeito que está, pega o menino desses aí dos juniores, viu? Melhor do que trazer o Luiz. E põe lá o Brenner, esse menino tem futuro. Não é um excepcional jogador, mas tem futuro. Ou então, sabe o que pode fazer? Dá um pulinho ali em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, sabe, os crioulos falam português, e vai pegar um desses carinha baratinho, mas que chega aí e arrebenta, jogando como a grande sacada do futebol europeu, sobretudo o inglês e o francês, foi exatamente isso, foi buscar na África Negra e também na África Arábica, né, os jogadores que deram estilo, que deram graça, que deram, sabe, encanto ao futebol que o brasileiro perdeu. A propósito, eu até hoje não entendi mesmo essa falta de olhar para a África. Não é coisa que o europeu faz tão bem. Você vê cada vez um número maior de jogadores africanos dando certo na Europa. Claro. E aqui no Brasil, né? E já tem toda, até a adaptação seria os caras favorecida. Aqui, porque os agentes aí são tudo meio uruguaio, argentino, não sei o quê. Tá tudo aqui, então eles querem ficar ali, no Uruguai, argentino, colombiano. Dá muito trabalho, né? Então vamos aproveitar que essa negociação está rolando e você participa da nossa enquete. Nós queremos saber o seguinte: se você fosse Lucas Prato, se você fosse ele, você ficaria no São Paulo ou iria para o River? Entre em contato, entre no site gazetesportiva.com e dê a sua participação. Se vocês fossem eles, ele voltaria para o River Plate. Iria para o River Plate rapidinho. Claro que isso pressupõe uma negociação, né? Mas eu faria de tudo para que desse certo. Por duas questões. Uma que é a terra dele, a pátria dele, né? Então ele vai voltar para casa. Segundo, o River vai disputar uma Libertadores América, coisa que o São Paulo não vai. Não vai. E terceiro, essa questão familiar que você tem que considerar. É o lado humano que, sabe, ficar longe dos filhos realmente não deve ser nada, mas nada fácil. É isso aí, mais um outro detalhe, a possibilidade de ir para a seleção argentina disputar a Copa do Mundo. Olha, mas cada um decide por si mesmo, né? Ele deve saber o que é melhor para ele. Bom, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o tricolor estreou bem ao golear o Cruzeiro do Distrito Federal por 6-2. Veja os gols. A estreia do São Paulo no grupo 10 da Copinha foi muito boa, mas no começo a equipe tomou um susto do Cruzeiro do Distrito Federal. Carlos Alberto fez um golaço e abriu o placar para o time do Planalto Central. O São Paulo iniciou a reação 3 minutos depois, na boa jogada do meia Igor. Ele bateu no cantinho e deixou tudo igual. Aos 29, Luan aproveitou o desvio, matou no peito e sem deixar a bola cair, colocou no fundo da rede. 2-1 São Paulo. No finalzinho do primeiro tempo, o goleiro Avatar saiu mal e Toró só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Já na etapa final, Gabriel Novaes acertou um lindo chute no ângulo e ampliou a vantagem do tricolor, 4-1. O Cruzeiro conseguiu descontar em um lance polêmico. Rodrigo dividiu a bola com o Júnior e descontou. O árbitro não viu falta no goleiro São Paulino e validou o gol. O quinto do time paulista veio em grande estilo. Oliveira arriscou de longe, fez um golaço. Avatar tentou a defesa, mas a bola acabou lá dentro. E para fechar a goleada, Fabinho fez o sexto e definiu o resultado em Ribeirão Preto. São Paulo 6, Cruzeiro do Distrito Federal 2. Para quem gosta do time, vamos lá, meu time venceu por 6-2. Aí tem aquela. Mas para quem gosta de futebol, eu vi boa parte desse jogo ontem. O que é ruim esse time do Cruzeiro do Distrito Federal, que até fez um belo gol, um dos gols foi super bonito e tal, mas é horrível. Se a gente botar 11 aqui, talvez dê para fazer frente. Não é nenhuma falta, não estou faltando com respeito, estou apenas relatando o que eu vi. E aí eu vou bater na mesma tecla de novo, parece aquelas pessoas chatas que, sabe, mas qual o sentido de você ter um torneio com 128 clubes para ter esse tipo de espetáculo?
Que espetáculo? Não é nem espetáculo. Então, não faz o menor sentido, não agrega absolutamente nada. Tanto que torcedores organizados foram lá para brigar entre eles e vários deles foram detidos pela polícia. Discordo de você. Profundamente. Agrega muito. O bolso dos empresários. Sim. Que compram esses times aí, que chegam aí. Porque a Copinha ela tem um objetivo básico, que é revelar jogador. Sim. Não importa tanto que o time jogue bem ou mal e tal. Mas a crise técnica, conceitual do futebol brasileiro exige que pelo menos você tenha um olhar sobre esses meninos, né, pensando no futuro, no jeito de jogar dos times. É desde lá de baixo que eles vêm sendo preparados para jogar. Né? E, no entanto, o que você vê é o lugar comum. É a mesma coisa, o mesmo conceito de jogo que os times grandes estão fazendo, que os titulares fazem. Essa é a grande tragédia, porque você não vê aí, nessa juventude, nessa garotada, a luz no fim do túnel. Você está vendo a repetição do que já está aí estabelecido e que é ruim, que não presta, que tem que ser substituído. Aliás, deixa eu só fazer mais um ponto, que já começa também até na postura do treinador. Né? O treinador dessas categorias, na verdade, é preparar o jogador. Ele já é cobrado por resultado. E se o resultado não acontece, então ele já prefere armar um esquema para não perder do que fazer o que ele deve fazer, que é ensinar esses meninos a jogarem bem. Vamos ver se é isso mesmo que vocês falaram. Assistindo os gols dos outros jogos, vamos dar uma olhada. Em Marília, pelo Grupo 8, o Fluminense enfrentou o Mojimirim e fez o primeiro com Ramon. Evanilson foi lançado na direita em posição legal, invadiu a área e marcou o segundo do Flu. 4 minutos depois, Caio usou a cabeça para fechar a conta. Fluminense 3, Mojimirim 0. Pelo Grupo 13, em Capivari, o Botafogo venceu o Velo Clube. O primeiro gol custou a sair. Depois de um bate-rebate na área do adversário, Fernando fez 1-0. Luca, de cabeça, ampliou a vantagem da equipe carioca 5 minutos depois. Luan conseguiu marcar 2 vezes no mesmo lance. A bola já havia entrado na primeira finalização, mas ele completou de cabeça para garantir. A 8 minutos do final, o Velo tentou começar uma reação com Pedro. Mas o Bota marcou novamente e definiu. O golaço de Rickson encerrou os trabalhos. 4-1 Botafogo. No Grupo 30, disputado em Mogi das Cruzes, o Grêmio foi outro grande a vencer. Da Silva fez 1-0 de cabeça. TT fez essa jogada impressionante pelo lado direito e foi derrubado dentro da área. Na cobrança, ele mesmo bateu e fez o segundo. Já nos acréscimos, Léo Chu bateu cruzado e assegurou a vitória do Grêmio, 3-0 e só. Pelo Grupo 21, em Barueri, o Flamengo não teve piedade do Ji-Paraná. Patrick pegou o rebote do goleiro e abriu o marcador. PP bateu falta pela esquerda, a bola passou por todo mundo e entrou, 2-0. No segundo tempo, Lucas Silva recebeu livre e bateu no contrapé do goleiro. O quarto saiu dos pés de Wendel, que aproveitou a falha de Lucão e bateu no cantinho. Nos últimos minutos de jogo, Lucas Silva deixou mais um, batendo cruzado. E Vitor Gabriel marcou o sexto para garantir uma grande estreia ao Flamengo. 6-0 e fim de papo. Bom, eu não vi todos os jogos, obviamente, 128, é um absurdo. Aliás, não sei. Você chegou do grupo 15 até o grupo 15 ou 30? 30, grupo 30, olha só. Mas isso tudo em um mês, né? Nem isso. E, custava esses organizadores distribuir ingresso aí. É verdade. Para a criançada, para os asilos, para o Diabo A4, qualquer lugar. Distribui, põe gente nessa cidade. Nunca tem. Nunca. Está sempre vazio, é uma coisa triste e tal. Então, penso. Mas outra coisa, queria fazer aqui uma ressalva, 2 jogadores que me chamaram muita atenção dos jogos que eu vi. Do Fluminense, o Caio Volante, muito bom jogador, e é daqui da Zona Leste de São Paulo. E o menino Ramon, pontinha daqueles
canhoto, esperto, driblador, sabe? Fez um golaço. Os dois fizeram gols, aliás, uma vitória 3-0. Esses dois caras me chamaram muita atenção. O Palmeiras segue apresentando os novos reforços para essa temporada. Hoje, o goleiro Everton e o zagueiro Emerson Santos vestiram a camisa do Verdão e o repórter Alexandre Silvestre acompanhou. Vamos então fazer o contato com o Silvestre, que tem mais detalhes da quinta-feira alviverde. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Paulinho, mas tá um sol bonito, hein? É melhor falar boa tarde. Estou levando um bronze aqui na Academia de Futebol, até porque, ao contrário do vizinho São Paulo, que fechou a atividade tanto ontem quanto hoje, o Palmeiras libera tudo para a imprensa nesse início de trabalho. Vou dar um passinho de lado aqui para mostrar a movimentação dos jogadores que estão deixando o gramado nesse exato momento. Logo aqui na frente, Márcio Gabriel, dá para ver o Moisés de meias apenas. Ele estava treinando na caixa de areia, um trabalho diferente dos demais atletas que trabalharam com bola no gramado, um treinamento bastante puxado, intenso. É só o segundo dia de pré-temporada e o Palmeiras já com o professor Roger colocando a bola para rolar. Como você disse, dia de apresentações na Academia de Futebol. Ontem o Lucas Lima, que está sentadinho ali, ó, dá para ver ele com a camisa 20, cabecinha branca, sentadinho ao lado do William. Ontem foi o Lucas Lima o apresentado e hoje dois jogadores, o goleiro o Everton, que veio do Furacão, do Atlético Paranaense, e o zagueiro Emerson Santos, ex-Botafogo. Vamos começar pelo goleirão Everton, que vai brigar pela posição logo de cara com dois ídolos, hein? Jailson e o até então titular Fernando Praz. Nós profissionais somos movidos a desafio. E esse é o grande desafio que eu tenho para a minha vida. Acho que feliz, que nem eu falei, com a oportunidade de estar vestindo a camisa do Palmeiras. Sei do que vou encontrar, sei bem do que estou esperando. São dois grandes goleiros, dois ídolos. E eu quero trabalhar muito para fazer a história assim como eles fizerem. Bom, todos sabem, até vocês aqui que acompanham o dia a dia mais do que eu, sabem da importância que o Praz tem pro grupo, pro clube e por toda a sua história. Eu não estou aqui para roubar lugar de ninguém, nem para roubar, eu estou aqui para ajudar. Eu quero ajudar o Palmeiras, eu quero ver o Palmeiras se dê bem, quero que o Palmeiras cresça. Então eu sou mais um que quero ajudar. Se o Roger optar e quiser contar comigo, vou me preparar, vou fazer o melhor para estar pronto. Acho que o Fernando Praz é importante, assim como o Jailson como todos são, como todos exercem uma boa liderança, como eu vejo nesses poucos dias que estou aqui. Então acho que quem ganha com isso tudo é o Palmeiras, que está muito bem servido de atletas comprometidos e empenhados a levar o Palmeiras sempre aos melhores lugares no campeonato. O Everton marcando território também na questão emocional. Ele vai vestir a camisa 21. Gostaria de usar a 12. Invertem-se os números. Camisa 21, a 12 era a do Marcos. Grande São Marcos de Palestra Itália. Camiseta 12 de goleiro aposentada. O Everton fica com a 21. Inclusive, ele é fã do ex-goleiro, ídolo dessa massa alviverde, o Marcos. Realmente o 12 é um número que eu gosto bastante e acho que aqui nada mais justo realmente do que ela ser aposentada para goleiro, por ser o Marcão que usou a última vez. Então eu escolhi o número por ser parecido realmente com 12, mas e também por ser opção no momento, e feliz de poder fazer a história aí com 21 sendo 12 o contrário, né? Acho que o que mais me chamava a atenção no Marcos, acho que era a simplicidade dele dentro do campo, né? Nunca foi um goleiro de fazer firulas, e sim foi um goleiro de ser decisivo, um goleiro de na hora que precisava realmente do goleiro, ele estava ali e ajudou tantas vezes o Palmeiras. E isso é o que mais me chamou a atenção, e de fazer me espelhar nele, de fazer o admirar como pessoa e como jogador, como goleiro. Então acho que hoje poder estar aqui e principalmente passar nos corredores do clube, poder ver a história que ele fez, acho que me motiva para também querer buscar algo parecido.
caminhos que se cruzam, né? Marcos e o Everton nem tanto por enquanto, a não ser por essa brincadeira dos números, mas o Everton foi campeão olímpico com a seleção brasileira na Rio 2016, também graças a uma fatalidade, a uma lesão que tirou o Fernando Praz da seleção brasileira naquela oportunidade. Eu volto daqui a pouquinho, deixa eu dar uma espiada aqui, o gramado vazio já ali naquele canto, a comissão técnica. Dá para mostrar não um pouquinho? Não? Vai lá, Gabriel, mostra um pouquinho, não tem problema não. Ali está o Cícero de Souza, que é o dirigente do Palmeiras, de costas, a comissão técnica composta também pelo Omar Feitosa, que fez a preparação física, e o Roger está naquele bolo, o professor Roger, que já trouxe até uma prancheta gigante para o gramado para mostrar como é que é seu treinamento, já imaginar algum tipo de esquema tático. E eu volto dentro de alguns instantes para mostrar a entrevista do Emerson, o zagueiro, que é uma promessa que veio do Botafogo, e para falar também a respeito do Yerry Mina, que deve se apresentar amanhã e pode ir embora para o Barcelona ainda nesse início de temporada, Paulinha. Obrigada, Silvestre. Até já já. E esse horário de verão, a cada link que passa, você está mais bronzeado. Tá maravilhoso. Essa luz tá ótima para a noite de hoje. E vocês, o que acharam dessa nova aquisição? Então, novas aquisições? O Silvestre lembrou bem esse detalhe, né? Que os dois eram os goleiros da seleção olímpica. O Everton acabou sendo o titular porque o Praz se machucou. Eu já nem me recordava disso. E ele chega com um discurso conciliador, né? Dizendo que não está querendo não roubar lugar de ninguém e tal. Acho que ele já dá para sentir também a liderança do Praz, que é muito forte. É muito impactante essa liderança, isso não se discute. Mas, por outro lado, tecnicamente, o Praz já não estava empolgando tanto. Portanto, eu acho bem provável que o Everton comece até como titular a temporada. Pelo esforço que fez o Palmeiras até pagou, acho que 2 milhões de reais para a liberação, senão ele só seria liberado em maio. Tudo bem, tem o argumento de que o Praz e o Jailson andaram se machucando, as condições físicas não são muito confiáveis, existe um certo temor e precisa ter um goleiro de primeira linha. Mas não acho que é só isso, não. Acho que a tendência mesmo, até pelo estilo de jogo do Everton, é de começar jogando. Olha aqui, uma lição que eu tomei da enciclopédia do futebol, o Newton Santos, certa vez, era de que o jogador envelhece, o atleta envelhece, não porque perde a capacidade física, é quando ele perde o reflexo. Ele se referia ao Garrincha, naquela época que o Garrincha estava aqui no Corinthians, terminando a carreira, praticamente. Esse é o problema dos goleiros. É quando, sobretudo, claro, vale para todo jogador, mas o goleiro muito mais. É quando ele vai perdendo os reflexos, quando ele não tem a mesma agilidade. A mesma resposta. Exatamente. Então, não sei qual é o caso do Fernando Praz nem nada, mas o Everton é um goleiro que me chama a atenção no tempo da Portuguesa, por um detalhe entre outros, de que é um dos raros goleiros que segura a bola. Porque hoje em dia, com essa bola muito leve e tal, e os 3 dedos, aquela história toda que dá muita curva, sinuosidade à trajetória da bola, os goleiros todos preferem rebater, né? Socar a bola e tal. E ele era, pelo menos no tempo da Portuguesa, um dos raros que conseguiu segurar a bola. Está bem servido pelo Palmeiras. E não é só aqui em São Paulo que os grandes clubes estão voltando aos trabalhos. No Rio, Gustavo Scarpa esteve ausente dos treinamentos pelo 2º dia seguido. E em Minas, Ricardo Oliveira chegou no Atlético Mineiro. E no Cruzeiro, o Mano Menezes negou qualquer problema com o Fred, o novo centroavante da Raposa. O Fred tem uma característica muito marcante de um atacante de área e um dos maiores definidores do futebol brasileiro. Um jogador que nas últimas temporadas todas fez em média 30 gols. Nós, para nos tornarmos uma equipe de ponta na temporada, temos que marcar de 80 a 100 gols. Alguém vai ter que fazer esses 80 a 100 gols. E você começa a pegar a escala e começa a separar. 30 para esse, 5 para esse, e às vezes não chega nos 80. Né? Então nós temos que encontrar jogadores que façam esses gols, e o Fred é um dos jogadores que faz isso. Foi uma decisão acertada, eu tenho
convicção disso, não só profissionalmente falando, pela grandeza do Atlético e a massa da sua torcida, que afinal de contas ficou na cabeça de todos os brasileiros aquele famoso grito de eu acredito, todo mundo acabou indo nessa vibe. Eu acho que é legal, é um desafio bacana na minha carreira, já que às vezes que eu retornei ao Brasil, eu fiquei sempre ali no estado de São Paulo, e poder mudar, toda mudança gera muita esperança, eu estou bastante animado. O Gustavo Scarpa é jogador do Fluminense, como tal, nós esperamos que ele se apresente, né? Dito isso, também gostaria de dizer, né, de quão inteligente e ótimo nível intelectual que o Scarpa tem, e como tal, um cara inteligente como ele sabe que gratidão é uma coisa importante para qualquer ser humano. Ele é um grande ser humano, é um profissional de alto nível, foi extremamente valorizado pelo clube, que soube reconhecer, né, as suas qualidades, e qualquer profissional está apto e pronto a buscar aquilo que é melhor para si, mas tudo tem mão e contramão, né? Acho que o Paulo Autori, que é um profissional que eu admiro muito, né, pelo conhecimento, pela cultura, pelo trato, pela elegância, mas acho que ele deu uma apelada agora, emocional. Apelou para a gratidão do Gustavo Scarpa, só que essa gratidão também tem um limite. Sem 13º, sem salário, aí fica complicado também, né? Por mais grato que você seja, chega uma hora que você precisa dar um basta, né, mestre? E o Fluminense já soltou uma barca, claro. Aliás, é um cargueiro, né? Levou tudo embora. E vamos ver o que tem. Tem Xerém, né? Pode preencher esse vazio todo com jogadores porque tem um outro detalhe também. Muito fala de amor à camisa e tudo mais. Tem essa glamorização do alto salário do jogador, mas nem sempre é assim. Não estou dizendo que é o caso do Scarpa. Mas não dá para você chegar, por exemplo, no balcão do supermercado e falar assim, olha, eu fiz a compra e vou pagar com toda a minha gratidão. Não, você tem que ter o dinheiro ali para fazer. Quer dizer, então é compreensível também o fato do Gustavo Scarpa estar, não só pelas propostas que tem, mas está pensando em acionar o Fluminense na justiça para reaver aquilo que é de direito. Justo. O Santos também recomeçou a trabalhar nessa semana, e quem deu coletiva no primeiro dia de atividades foi o volante Renato, que falou sobre reencontrar no comando do clube um velho conhecido, o técnico Jair Ventura. Nesta quarta-feira ocorreu a apresentação do elenco do Santos para a avaliação clínica e exames médicos na temporada 2018, recebendo uma boa notícia. O técnico Jair Ventura e o Botafogo se acertaram em relação à rescisão de contrato. O clube carioca devia salários atrasados do ano passado e o restante da dívida será quitada pelo próprio treinador. Jair Ventura é aguardado em Santos ainda hoje e a apresentação oficial acontece apenas na próxima sexta-feira. Quem conversou com a imprensa foi o volante Renato, que falou sobre a expectativa em relação ao novo treinador e uma temporada até aqui com uma contratação, o Romário, lateral esquerdo, que veio do Ceará. O Jair fez no Botafogo, né, até acho que algo que vocês aí não imaginavam, né, até pelo... acho que o elenco que o Botafogo montou, com as condições que o Botafogo tinha, conseguiu chegar numa Libertadores, né, muito mais do que alguns esperavam. Então fez um grande trabalho. A gente sabe que isso, apesar de não sair com nenhum título, mas tem que reconhecer, né, o trabalho que foi feito, né, com as peças que tinha, como eu frisei, com o elenco, né, que o Botafogo montou. E a gente espera que aqui ele possa dar essa continuidade. Eu peguei o Jair quando auxiliar, né, do Oswaldo, quando eu estava lá no Botafogo, então eu já o conheço um pouco, né? Claro que não era o comandante, mas é um cara super tranquilo, um cara que tem um caráter muito grande, né? Então vai colocar os melhores. Eu acho que sabe trabalhar com a base também, né? O Jair conhecia muitos meninos lá do Botafogo, então aqui não é diferente. A gente tem jogadores, né, subindo para o profissional com muito talento, e a gente espera que o Jair possa extrair o talento deles aí, né? Claro que a gente sem precipitar,
Mas aqui os garotos já têm essa responsabilidade. O Jair é um cara que conhece bem a base e a gente espera que aquele possa dar certo também. Qual o tamanho das perdas aí, o Ricardo indo para o Galo e o Lucas Lima reforçando um rival aí, o Palmeiras agora? Não, grande porque são dois jogadores de altíssimo nível, né? O Lucas principalmente, mas aquilo que eu falei, as mudanças acontecem, a gente gostaria de contar com todo mundo, mas a partir do momento que o Santos montar o elenco, né, a gente vai com esse elenco. Eu já tive aqui uma experiência onde ninguém acreditava e a gente acabou sendo campeão, né? O Corinthians, o ano passado, não teve tantas contratações assim tão importantes, de muito peso, e foi campeão. Então acho que no futebol, eu acho que o conjunto conta mais do que a individualidade, mas são dois grandes jogadores que com certeza a gente perde bastante. E um dos nomes que estavam sendo especulados no Peixe para substituir o Ricardo Oliveira não virá mais. O atacante Hernan Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, renovou com o LDU e ficará no Equador. O anúncio foi feito pelo Twitter oficial da própria equipe equatoriana, que ressaltou que está preparando grandes coisas para este 2018. Sem Barcos, o Santos agora mira em Gilberto e São Paulo, que está sem contrato desde o último domingo. O problema para o Peixe é que o jogador tem interesse de jogar na Europa e teria recebido já diversas propostas para ir para o velho continente. Mas ainda há esperanças para a torcida de ver o Gilberto vestindo a camisa do Peixe. A proximidade do novo diretor executivo de futebol, Gustavo Vieira, que foi responsável por levar o atacante ao Morumbi em 2016, isso pode contar a favor do Santos, não é mesmo? O que vocês acham? Não, eu estou só surpreso, porque já foi a época que o futebol brasileiro fornecia tantos jogadores assim para a Europa, né? Hoje, primeiro, Europa Oriental, China, Oriente Médio, Europa, o brasileiro não está com essa bola toda, não. A não ser os caras que vão muito cedo para lá e fazem o nome lá. Gilberto com várias propostas do futebol europeu. Essa me pegou de surpresa, mestre. Que assim seja para o bem do rapaz. Agora, eu acho que o futebol brasileiro cada vez empobrece mais, né? Você imaginar que Fred e Ricardo Oliveira são as grandes soluções para gol dos times como do nível do Cruzeiro e do Atlético, você imaginar que o Santos não consegue achar um centroavante para substituir o Ricardo Oliveira e pensa no Gilberto, já rodou por aí, Vasco, São Paulo. Não conseguiu se firmar no São Paulo. Especial. O Santos, que é o grande fazedor, a grande usina de craques, né? Os meninos lá, será que não tem nenhum garoto lá que possa fazer essa função? Eu não sei, eu acho que nós estamos muito perdidos e muito empobrecido em todos os sentidos, né? E fica essa coisa de empresário, diretor remunerado que aparece, começa a contratar, porque começa a contratar. Eu não sei não, viu? Eu acho essa coisa muito estranha. E o que é pior, é ineficiente, né? Não acontece nada. O time não melhora. Jair Ventura, boa pedida, rapaz. Fez um belo serviço lá no Botafogo e tal. Mas é o perfil para o Santos? Pois é. O futebol que ele fez praticar o Botafogo é antítese daquele chamado DNA do Santos. Que o presidente do Santos fez questão de ressaltar que vai resgatar. Exatamente. Como? Não sei, vamos ver. Ele é muito menino, está começando agora, pode ser que ele tenha uma outra visão e tal coisa, mas... Não sei, vamos esperar para ver. Vamos ver. O assunto agora é o futebol europeu. Na Itália, a Juventus levou a melhor no clássico de Turim e na Inglaterra rolou um jogaço entre Arsenal e Chelsea. Dá uma olhada. Mestre, que jogão! Arsenal e Chelsea, hein? Que clássico! Nossa Senhora, jogo eletrizante, lá e cá o tempo todo, gols bonitos, enfim, um futebol de primeiríssima ordem. Devia servir de exemplo aí para os nossos clubes aqui, para os nossos times, jogarem uma coisa um pouquinho parecida. E olha que os dois estão muito atrás do City, que esse sim é o máximo do prazer, né? Aliás, o Chelsea melhorou muito depois que, mesmo sendo no finalzinho do jogo, depois que entrou o Willian. Sim. Sabe? Que está jogando uma bola finíssima, o Willian, assim como o Fernandinho no City.
São dois jogadores que sempre foram olhados meio com desguelha pela crítica e pela torcida, mas que estão jogando muita bola. Bom, voltamos a falar do Palmeiras, que apresentou agora há pouco mais 2 reforços para a temporada. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou tudo lá na Academia de Futebol e nos traz agora mais informações sobre a nova dupla alviverde. Fala aí, Silvestre. Ao sol. O sol continua bombando aqui, Paulinha. Tá difícil de enxergar. Olha só, vamos falar do Emerson Santos agora. O Everton, goleiro, já conversou com a gente. Vamos do zagueiro, o Emerson Santos, melhor dizendo, desculpe. Ele tem 22 anos, é uma promessa do futebol brasileiro. Nem é muito alto, até um pouco franzino, mas pelo que me contaram, eu confesso que não lembro dele jogando pelo Botafogo. Mas me parece que é um jogador firme, que pega bem na bola, se posiciona bem, joga tanto na zaga central como na quarta zaga, como diriam os jornalistas da minha geração, atua na lateral direita, na lateral esquerda, pega também de primeiro volante, enfim, ele atua em todas as posições de defesa de um time de futebol. Mas ainda em frente às câmeras está muito tímido, ficou bastante envergonhado, ele que veio do Botafogo, que é um time grande, tem muita tradição, uma camisa importantíssima, mas hoje em dia, convenhamos, o Palmeiras é muito maior, a sala de imprensa estava lotada, vários jornalistas, um evento maior do que ele imaginava, e o garoto deu uma emperrada ali na hora de responder. Por exemplo, quais eram ou quais são as características dele? A característica é a qualidade, de gostar de jogar com a bola no pé, de marcar, bater falta. É um dos meus principais triunfos que eu tenho. Tem algum... pode ter certeza que dentro do campo eu vou dar o meu melhor sempre. Calma, é porque eu não estava acostumado lá no Rio, assim, a coletiva, né? Você podia ver que não era muito assim. Um misto de emoção, de insegurança do garoto, que é humilde. O pai estava presente, a mãe também na sala de imprensa. Conversei um pouquinho com os pais dele. É uma família bem humilde que está vencendo na vida, subindo, digamos assim, na vida, através do esforço tanto da família como o talento desse jovem jogador, 22 anos. Ele que poderia ter ido para o Corinthians, mas graças à firmeza do executivo de futebol do Palmeiras, que não é brincadeira, Alexandre Matos, acabou trazendo o jogador aqui para o Verdão, justamente numa conversa que decretou esse negócio lá no Engenhão, quando o Palmeiras foi pegar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, o Matos já vinha procurado bem antes até do Corinthians fazer a proposta para mim, e já estava meio que encaminhado. Mas como surgiu esse boato do Corinthians, a proporção que isso estava se tornando, naquele momento ali o Matos chegou para conversar comigo, foi fundamental. Meus representantes já estavam em reunião com ele, e naquele momento ali foi o momento que ele chegou para conversar comigo que na verdade me fez tomar essa decisão de vir para cá. E nessa briga, nessa concorrência por vagas na defesa do Palmeiras, talvez um a menos para competir com o Emerson Santos, o colombiano Yerry Mina, que se apresenta amanhã junto com o Borja aqui na Academia de Futebol. Ele tem já um acordo feito com o Barcelona. O Barcelona, no meio do ano, tem a preferência de compra por 9 milhões de euros. Só que o Barça está querendo para já, para ontem, o Mina. Eu conversei com um dirigente forte aqui do Palmeiras hoje e ele me disse que, quando eu perguntei, mas e o Mina? O que o Mina quer nesse momento? Quer ficar? Quer já ir embora lá para a Catalunha? Ele disse, vamos ver amanhã no olho a olho. Só que para o Barcelona levar o Mina agora, ou seja, antes da metade do ano,
vai ter que colocar um pouco mais de dinheiro em cima da mesa da presidência do Palmeiras. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, boa noite a todos, apesar desse sol lindo que está batendo aqui na Zona Oeste. Obrigada, Silvestre, um grande abraço. Obrigada pelas informações quentíssimas que a gente recebe aqui no nosso programa. E aí? Então, o Mina, o Palmeiras já sabe que vai ter que liberar para o Barcelona, né? Isso já está escrito, procura retardar, tal, não tem jeito. Mas vai chegar uma hora e me parece que pode ser agora mesmo. E não tem essa coisa do olho no olho para o Mina. Com todo o respeito que merece o Palmeiras, né? Vai disputar Libertadores, mas é o Barcelona, gente. O Barcelona hoje é o centro da atenção mundial. Que sedução é essa que vai rolar nesse olho no... Sabe, não tem como, é até injusto dizer uma coisa dessa, porque qualquer um, em sã consciência, você é jogador de futebol, Messi, tem a chance de jogar no Barcelona no seu olho? Muito bom jogador. Pois é, não duvido. Eu não vi jogar, mas tenho boas referências. Poxa vida... Vai falar que não quero ir para o Barcelona porque eu gosto de ficar aqui? Parar de hipocrisia, né? O problema maior é o seguinte, que o Barcelona está se desfazendo do Mascherano, o Mascherano está saindo de lá e ele precisa de zagueiro. O Barcelona sofreu muito nesses últimos 2 anos, que teve aquela suspensão de não poder contratar jogador e tal, lá da federação espanhola, e agora teve, e quando pôde contratar, contratou mal. Pouco e mal. Então, o time do Barcelona, o reserva, o banco do Barcelona, é muito fraco para o tamanho do Barcelona, né, que se sustenta com a qualidade dos seus jogadores titulares. Mas como precisa recorrer a um André Gomes, um Denis Soares e tal, o negócio... Não segura a onda, né? Hora agora de falar da quinta-feira do Corinthians. A reportagem é de Jona Campos. O dia foi de apresentação no Corinthians. Júnior Dutra, atacante de 29 anos, que balançou a rede 9 vezes pelo Avaí no último Campeonato Brasileiro. E vem ao timão com contrato para os próximos 2 anos. René Júnior também está acertado e até seria apresentado hoje. Mas por problemas burocráticos, o volante teve a apresentação adiada. O Corinthians está acertado com mais 2 jogadores. O zagueiro Henrique, que ainda aguarda a rescisão de contrato com o Fluminense, e o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que vem do Bahia. A expectativa da diretoria, inclusive, é de contar com esses 2 atletas para a disputa da Florida Cup na semana que vem. Eu desejo que sim. O Juninho, não vejo assim grandes problemas para isso. E o Henrique, eu preciso de uma resolução quanto ao Fluminense, né? A diretoria ainda segue sonhando com o meia Gustavo Scarpa e com a mais nova prioridade do clube: achar um substituto para o atacante Jô. Nos acostumamos a jogar durante 2017 com um jogador de área, com um jogador de referência. O ideal para entregar ao treinador seria o mais próximo disso. Não sei se conseguiremos. Estamos buscando, estamos trabalhando. Desde o primeiro dia em que demos um sim ao clube japonês para a venda do Jô, estamos trabalhando intensamente, mas o mercado realmente é bem complexo nesse sentido. Mestre, mais uma argumentação que vai ao encontro daquilo que você estava falando. Do Fred no Cruzeiro, do Ricardo Oliveira com 38 anos, o Fred também já tem os seus 37, tal. E o Corinthians, sem saber quem que ele pode correr atrás para colocar no lugar do Jô. Quer dizer, em termos de um nome que chegue para... Tem lá no próprio elenco o próprio Carlinhos, que vem da base, que é uma expectativa. Não sei por que ainda não teve oportunidade, mas está aí pensando num nome. E parece cada vez mais escasso um 9 no futebol brasileiro. Tá. O escasso 9 e escassa a imaginação dos treinadores de poder montar os times sem o 9 tradicional. Né? Eles não têm essa coisa. Fala-se muito que o treinador é bom, é aquele que pega o elenco, não é aquele que monta o elenco. Sim, é aquele que usa pega o elenco e sabe como fazer esse time funcionar de acordo com as características dos jogadores que ele dispõe. O Corinthians não tem grana, gente. Não tem. Deve para Deus e o mundo. Não paga nem marmita para o funcionário. Então, meu Deus do céu. Tem que se virar com o que tem. Tem esse menino Carlinhos,
que eu vi na Copa São Paulo. Eu também gostei passado, muito dele na Copa São Paulo. Achei extraordinário. Aí ele se machucou, ficou muito tempo machucado, não sei se isso aí ainda se reflete no futebol dele, que não dá para ver porque não aparece. Ele só lá, se for lá na Itaquera, ver o treinamento. Eu acho que não é nem tanto a questão técnica, talvez seja uma questão mais comportamental, de como o jogador reage subindo para o profissional, aquela coisa toda. Sabe, esse negócio aí, eu acho o seguinte, está cheio de psicólogo, o que existe hoje de aparato para amparar o jogador de futebol é um absurdo. Acho até que o clube deveria ter um departamento especializado nisso. Claro, tem departamento de tudo lá, só não tem time de futebol. É isso que o nosso futebol carece, é de time de futebol, time que joga bola. E esse negócio, dizer assim, isso cara, questão de personalidade. O Casimiro saiu daqui, de São Paulo, estigmatizado como cafajeste, bebom, não sei o que e tal. Pô, o cara hoje é um dos maiores volantes do mundo. Se não o melhor. Se não o melhor. Jogando no nosso querido Real Madrid. Real Madrid, não é o Chapecó Futebol Clube. Quer dizer, sabe, vamos parar um pouco com essa história. Eu ouvi, o que eu disse aqui, eu ouvi de um técnico da seleção brasileira, quando eu perguntei para ele. E o Casimiro? E o Casimiro, você vai achar? A expressão dele, esse cara é nojento. Ó, tá bom? Pois é. Agora, sobre a reformulação no Corinthians, perdeu o Arana, está trazendo o Juninho Capixaba. Confesso que não sei se dá para comparar os dois, mas... Não dá. Né? Mas não dá. Tá ali se acertando. O Henrique... porque o Juninho Capixaba nem era titular absoluto. E eu acho também que nem vai ser titular, acho que vai ser uma espécie de segundo. Acho que o Corinthians ainda tenta alguém mais, como digamos assim, com mais experiência. Consistente, né? Falou-se até no Fábio Santos, não sei se seria uma opção para voltar. Seria uma boa. O Henrique para o lugar do Pablo, acho que também resolve. Eu acho que são jogadores com características diferentes, mas é bom zagueiro, né, mestre? Pelo menos experiente, tem que passar. Aliás, o Henrique, quando saiu do Palmeiras, saiu para o Barcelona. Aí lá acabou o Barcelona emprestando ele para o Santander, se não me falha a memória. Não me lembro, mas não deu certo para o Barcelona. Não tinha o nível que o pessoal aqui achava que tinha. Aí, agora, os jogadores que seriam apresentados hoje, quer dizer, o Júnior Dutra foi, o René Júnior não, mas deve por problemas burocráticos. O Júnior Dutra sabe fazer gols também, mas é mais jogador para compor elenco do que para apostar que vai chegar como titular. Mas sabe esse tipo de jogador? De repente se encaixa. De repente encaixa ali, começa a fazer gol, a torcida se encanta e ele também, e cria moral, enfim. Não é mau jogador, é bom jogador. É bom jogador e tem essa identificação com o Corinthians também, diz que foi até na torcida acompanhar o Corinthians na final do Mundial. Agora, o Luca é que me chama a atenção, está sendo usado como moeda de troca. Não tem lugar no Corinthians não, Luca? Eu acho que tem. Eu acho que tem inclusive nessa posição de centroavante. Não é? Falso centroavante, mas ali. É um goleador, é um cara que mete bola para dentro do gol. Claro, que é o Corinthians precisa. Né? Agora, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos ver o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje era: se você fosse Lucas Prato, ficaria no São Paulo ou iria para o River Plate? E a maioria respondeu que iria para o River Plate, claro, com 86% dos votos. Quem é que não iria nessa situação toda que você já falou? Não é nem menosprezando o São Paulo. Não é menosprezando, pelo contrário, É a situação pessoal do jogador. E profissional também. E profissional. E o programa de hoje fica por aqui. Encerramos hoje homenageando Bernard Sumner, vocalista do New Order, que completa 62 anos nessa quinta-feira. Como tem aniversário de pessoas boas. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. A gente se vê.